Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista, feito comigo, Rafael Lima, com convidados excepcionais e hoje não poderia ser diferente, meus amigos. Nós temos aqui a doutora Vera Schmidt Abomorad. Doutora, muito bem-vinda ao Jornal Correio do Lago, por favor. Olá, e muito obrigada pelo convite. Eu me senti lisonjeada de fazer parte desse quadro do Correio do Lago. Que isso, doutora, muito modesta ela, pessoal. Vocês vão ver o currículo dessa mulher, gente do céu. Doutora, você é santelinense, nascida aqui. Fala pra gente, nascida onde? Sim, eu sou daqui de Santa Helena, lá da linha Buricá, né? Agora minha família mora ali na linha Novo Paraíso, né? E nasci aqui em Santa Helena e aqui eu vivi até meus 18 anos. Até os 18 anos, Até os 18 anos. Então aqui eu estudei, aqui eu fiz catequese, aqui eu olha fiz só. primeira comunhão, aqui eu fui na escolinha, né? Fui alfabetizada na escola Jacó Madaloso ali na Buricá. Na Buricá. Na Buricá, estudei aqui no colégio estadual e daqui fui pro mundo. Daqui, E agora tô aqui de né? volta, né? Literalmente pro mundo, né? Literalmente pro mundo. Suas experiências que em breve você vai nos contar são de tirar o fôlego, né? Os santelenenses pelo mundo. Doutora, vamos começar falando da sua formação. Quando você saiu daqui, foi para fazer faculdade ou se formou e saiu? Não, eu fui para fazer faculdade. Na época eu queria fazer ciências sociais, né? Que é a graduação que eu fiz. E aí eu fui para Curitiba, né? Curitiba. Sim, eu fiz vestibular na época, passei lá para Federal. E aí comecei na Federal do Paraná a minha trajetória de estudos. Então, lá na Universidade Federal eu fiz ciências sociais. E aí emendei com uma especialização em sociologia política e estudei direito internacional nessa fase. Já era algo que você Sempre semelhante ao seu gostei, perfil. sempre gostei, sempre desde os 12, 14, 16 anos depois nós tínhamos aqui em Santa Helena a Academia Cultural, a CUT. Então já participava, sempre gostei dessa parte assim social, de planejamento, desenvolvimento de políticas públicas. Então fui para essa área que é a minha formação, né? E dali fui para São Paulo, né, depois, e fiz meu mestrado e meu doutorado em ciência política, em políticas públicas na USP, lá em São Paulo. Voltado. Sempre voltado para essa área de gestão, de políticas públicas, de formação em ciência política, que é a minha área, assim, de preferência, digamos assim. Ou seja, desde o início sempre foi. Sempre foi, sempre foi. E aí as suas experiências lá em São Paulo, saindo aqui do interior do Paraná, de Santa Helena, como é que foi? Foi desde Curitiba, assim, né? Eu fui trabalhar. Na época, nós criamos aquilo que na época era, assim, imagina, nós estamos falando de pouco menos de 30 anos atrás, né? 25 anos atrás, pelo menos, do que depois se tornou todo esse range de educação à distância, né? Então, na época, era o CEBED, que era a transmissão via satélite. Depois virou o CEINTER, CENINTER, né? E agora nós temos toda uma rede por todo o Brasil, né? Que é vinculada a isso. E eu já trabalhei, então, nessa empresa no começo. E aí, depois saí dali para ir para São Paulo para seguir com os estudos, né? E aí, lá em São Paulo, no início com as bolsas, né? Até me consolidar um pouco mais. Aí, logo fiz o concurso da Fundação Getúlio Vargas, né? E comecei a dar aula na FGV, então, na área de administração pública, né? E você sabe que essa é a principal universidade de administração do país. FGV. Então, para mim, foi uma honra muito grande trabalhar na FGV. E não é para qualquer um, né? E logo fiz também o concurso do governo do estado de São Paulo. Sim. Então, ali, eu comecei a trabalhar, então, no governo do estado, um cargo que chamava especialista em políticas públicas, né? Que era o do concurso. E com esse concurso ali, com 3 meses que eu estava nesse concurso, já fui colocada para trabalhar no projeto que o governador tinha decidido à época de reformular o Detran, né? Então fomos para esse projeto de reformulação e reorganização do Detran, que acabou depois puxando todas as reformulações no país, assim, né? Que foi a saída da área policial para dentro da área administrativa, que foi serviços online, sim, foi que otimizou o serviço, exatamente, né? Então você que voltou para o cidadão, sim, desse desenvolvimento, desse planejamento. E dali eu assumi, então, a vice-presidência do Detran no final daquele ano, né? Quando houve essa virada para a área administrativa, né? E ali eu fiquei
durante um período, né? Isso foram 2 ou 3 anos organizando esse órgão e concluindo até que ele se tornou uma autarquia, né? Sim. E aí, uma vez entregue, se você é um desenvolvedor de projetos, termina a sua fase, né? Você não é governo, você é o desenvolvedor, o organizador, o planejador, que é uma coisa que a gente chama de melhoria das organizações públicas, né? Então, uma vez que você organizou, então você passa para frente e vai para o teu novo E vai para o próximo desafio, né? Dali eu fui pro gabinete da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, no Palácio mesmo, então eu ficava bastante próxima ali do secretário, do governador. E ali eu trabalhei um tempo, e dali eu fui para a FAPESP, que é a Agência de Fomento à Pesquisa Científica do Estado de São Paulo. E a FAPESP é um lugar muito interessante para se trabalhar, porque, diferentemente de muitas outras agências no mundo, a FAPESP hoje é a 4ª maior do mundo. Ela tem financiamento garantido na Constituição. Então, 1% de todo o orçamento do governo do Estado de São Paulo vai para pesquisa científica, né? E não por menos, São Paulo é o que é, né? A FAPESP já está batendo aí seus 60 anos de existência, né? Com uma carga de projetos, desenvolvimento científico e financiamento dos novos projetos de inovação para empresas também, né? Então, eles têm toda uma gama de formas diferentes de trabalhar com os projetos. Tanto da parte científica, acadêmica, né, formação de alunos, e como também dessa parte empresarial, né, desenvolvimento, que faz de São Paulo essa locomotiva que ela é para o nosso país. Né? E não só para o nosso país, eu imagino que para a América Latina. A América Latina, né? Claro, a USP agora foi considerada também a melhor universidade, né, da América Latina, bateu Buenos Aires, né, e sim, está no primeiro lugar, né? E ali na FAPESP eu fiquei como gerente científica para ciências humanas e sociais, né? E ali eu trabalhei 6 anos. 6 anos? 6 anos. Então foi nessa época, assim, Rafa, de São Paulo, que eu acabei fazendo muitas coisas, assim, digamos, as maiores coisas, assim, que eu fiz na vida, assim, exatamente. Que foi a época que eu defendi meu doutorado, né? Foi a época que eu me casei, foi quando eu tive a minha filha, foi quando eu trabalhei nesses locais tão interessantes, foi um período que eu fiz muitas viagens internacionais, que eu trabalhei fora do país, assim, sabe? Então, até essa proximidade, assim, com o governador na época, com o Alckmin, é uma pessoa que você acaba tendo uma certa dívida, sabe? Assim, nesse sentido, exatamente. Por tantas oportunidades, né? E por ter sido uma coisa, assim, que realmente fez a diferença na minha vida, sabe? A bagagem que tu deve ser acumulado ali é gigantesca, né? Você aprende muita coisa, sabe? Você acaba tendo a chance. A gente brinca aqui em São Paulo é uma das coisas que acontecem, né? É verdade. Não quer dizer que vai ser bom, né? E nem que vai ser ruim. Isso tem que ter... Mas é a terra da oportunidade. É a terra das oportunidades. Se você fizer as coisas direitinho, né? E trabalhar bem, né? Você acaba tendo chance de fazer coisas, assim, muito interessantes. Sim. E dali, então, teve algumas experiências fora do Brasil, né? Fala um pouquinho para nós dessas suas experiências. Aí eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, né? Então, inclusive é o que a gente falava antes. Você falou, estudou até... Não, nunca parei de estudar. Nunca parei, né? Mesmo depois, a gente comentou, né? Que terminei o doutorado, mas depois disso... Já tem esse pós-doutorado em curso, né? Tem cursos de MBAs e que a gente vai fazendo. Você nunca para de estudar, porque a pessoa que é curiosa, né? Ela quer aprender tudo. Então, eu gosto de aprender as coisas. E nessa coisa de aprender... Isso governa até assim, que filme eu vou assistir, que série que eu vou assistir. Então, é uma coisa dentro da minha cabeça. Assim. Se eu vou passar um tempo fazendo qualquer coisa que seja para aprender, né? Se fazendo uma receita, se eu tô arrumando uma coisa, se aquilo tá me ensinando, eu nunca me fico perdendo tempo. Né? E aí nessas vem muita coisa das viagens, né? Então você ir para um lugar e para conhecer esse ambiente, para conhecer como as pessoas vivem, para conhecer culturas diferentes, né? Te dá uma bagagem, um conhecimento de ver como as coisas funcionam, né? Acho que uma das primeiras consequências com isso é você ser uma pessoa mais tolerante, né? E quando a gente vive às vezes muito fechado, você acaba achando que tudo no mundo é igual aquilo ali. Exatamente. Então, qualquer coisa diferente daquilo que você vê no teu círculo diário, te parece um estranhamento, te parece, às vezes, algo que precisa ser combatido. Meio desconfortável. Exatamente. Quando você vê que no mundo existem muitas formas diferentes
de organização, de vida, de família, de governar, formas diferentes de tratar as pessoas e tudo. Então, isso também abre tua cabeça Imagina. e te dá uma oxigenação Sim. diferente, principalmente quando a gente trabalha com políticas públicas, sabe? É aí que eu ia te falar, né? Ali que primordial, né? Deveria ser um pré-requisito. Porque a gente tá falando de experiência, você vai Exato, aplicar ao público. ajuda muito, Inclusive, tem uma assim. frase que eu acho que cabe bem aqui, que ela é atribuída a Albert Einstein, que é uma mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, né? Sim, isso ajuda a gente, né? Então, se você usar isso, digamos, para o bem, né? Ou tentar usar isso de forma a ajudar o teu próximo, ou fazer algo que seja bom para a sociedade na qual você A vive. tua carreira tem algo filantrópico, assim, né? Mas é uma coisa de, não sei explicar, é uma coisa da pessoa, assim. Eu gosto de ajudar pessoas em larga escala. Então, Que a bacana. pessoa que gosta de ajudar, digamos assim, de uma forma mais detalhada, ela se torna um médico, ela se torna um psicólogo, especialista. ela se torna um terapeuta, só porque ela vai pegando um a um e ela vai ajudando aquela pessoa em profundidade. Então, sempre as coisas que eu acabei fazendo, desde o início da minha trajetória, da minha carreira, quando eu pude começar a trabalhar, sempre foi no sentido de alcançar mais pessoas, mas de uma forma talvez um pouco mais superficial, entende? Assim, não me pretendo uma pessoa que vai mudar a vida de alguém, salvar uma pessoa como as pessoas que, né, como os psicólogos, Sim. terapeutas, os médicos, eles são capazes de fazer. Então, não é nesse sentido. Mas quando você muda uma política pública, quando você faz a educação à distância, que foi o início, né, do meu trabalho lá com 20 anos, e agora com 46, né, muitas coisas já aconteceram nesses 26 anos aí de trabalho, digamos assim. Então, quando eu gosto de fazer política pública por causa disso, porque você muda, às vezes, uma publicação que você muda, um modelo diferente de gestão, uma forma diferente da pessoa acessar um serviço público que se torna mais acessível, que você possa tirar os intermediários, né? Sim. Então, isso muda a vida um pouquinho, mas para muita gente, né? pessoas. Então, tem um quê disso. Que legal. E a gente estava falando, então, dessa experiência internacional, Rafa. Então, disso veio... Depois da fase do Detran, né? Enquanto eu estava trabalhando no governo nesses projetos, eu não fiz nenhum tipo de assessoria, né? Sim. Nós assinamos códigos de conduta, então tem toda uma coisa que você não pode misturar aquilo que você está fazendo. Você não pode assessorar empresas ou multinacionais ou o que seja, enquanto você está desenvolvendo aquela política. Então, você teria direito a informações privilegiadas que trariam uma concorrência desleal, digamos assim, ao mercado. Então, a partir disso, quando eu fui trabalhar com política científica, então eu comecei a ter mais liberdade, digamos assim, para trabalhar nessa área do trânsito. E aí eu abri com 2 colegas meus na época lá de São Paulo, abrimos uma assessoria, né? E aí fizemos vários projetos super interessantes, assim, tanto no Brasil quanto no exterior, né? E 2 países que a gente acabou trabalhando mais foi a Colômbia, né? Medellín, Bogotá e a Costa do Marfim, com toda uma implementação daquilo basicamente que eu tinha aprendido a fazer fazendo o projeto do Detran de São Paulo. Exportando experiências, né? Fazendo o que a gente chama, né? Que bacana. De você fazer... exportar a experiência talvez não fosse a palavra mais certa, mas seria uma coisa de você inspirar, né? Se inspirar naqueles projetos, né? Fazer o benchmarking do que melhor se faz naquela área em vários lugares do mundo e conseguir levar uma coisa mais mastigada, mais desenhada para... E deu certo, imagino. Deu muito certo, né? Eles estão virando, já fizeram um maior congresso de mobilidade. Olha só. Sim, foi muito interessante. Eu fui palestrar nesse congresso lá em Medellín também e até eu palestrei e na minha sequência, então, o rapaz, o israelense que inventou o Waze, né? Então, ele veio depois de mim, assim, e fez a palestra dele também. Nós tínhamos 1.200 pessoas no público, sabe? No auditório desse... Então, é um tema que me é muito caro, porque ele fala de segurança viária, né? Que acabou sendo a minha tese de doutorado. Exatamente. E daí, nessa tese, estudar e aprender, ele tem muito disso, de às vezes você tirar da mente das pessoas ideias que parecem fixas, né? Então, quando eu trabalhei com segurança viária, segurança no trânsito, o que foi a minha tese? Eu fui lá e mostrei, entre outras coisas, que se morre mais em cidades pequenas do que nas grandes cidades em decorrência do trânsito, da mobilidade mal planejada. Olha só. E isso as pessoas, mas como assim? Puxa, é um dado novo, né? Exato, né? Nós temos cidades, né, assim, no Brasil, na época, a média era 40 mortes a cada 100 mil habitantes para cidades pequenas e médias, batendo 70, 80 em locais onde você não tem uma boa legislação ou fiscalização, né? Como na época era o Pará, era o estado que mais tinha mortes por cidade, porque
os municípios são muito grandes, você não tem fiscalização, as pessoas andavam sem capacete, sem carteira de motorista, enfim. E São Paulo, né, tinha 7 mortes a cada 100 mil. Nossa, mas é uma diferença muito grande. Exatamente. Então você vê assim, E é um contrassenso, na por verdade. isso que estudar é legal. Porque aí você vai a fundo, você estuda as estatísticas, você vê e você consegue identificar por que essas coisas acontecem, né? Então a gente vê muitos municípios em que as rodovias cruzam o município. Então você tem mortes concentradas, né? Em locais específicos por uma questão da geografia do local, muitas vezes. Aqui mesmo né? é bem comum, né? É onde você acaba tendo mais acidentes, exatamente. Mais acidentes, digamos que são fatais, não acidentes assim, corriqueiros. Né? São bem piores, né? Porque você está falando de uma rodovia, né? Sim. Até eu tinha um amigo que brincava que quando uma rodovia corta o meio da cidade, a gente fala que não tem acidente, tem tragédia. Justamente pela gravidade. Sim, pela gravidade, né? Velocidade, tudo mais. E aí, Vera, você foi para Inglaterra também, né? Fala para nós, a Inglaterra. Eu adoro a Inglaterra, Londres. Acho que é um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu já fui umas 5 vezes para Londres e acho que em algum momento ainda quero ficar morando lá. Deve ter uns 2 passaportes na frente. Já tem uns 3. Olha só. O que foi a Inglaterra? Enquanto eu trabalhei na FAPESP, né, na Agência de Financiamento à Pesquisa, eu gerenciava em torno de 130 acordos internacionais. Então, esses acordos internacionais eram com empresas e principalmente com grandes universidades pelo mundo, né? Então, o que nós fazíamos? As universidades e as universidades de São Paulo, por meio da FAPESP, assinavam convênios, né? E cada parte botava uma quantidade de recursos e se fazia chamadas de propostas e se uniam pesquisadores ao redor do mundo. Então, São Paulo se conectava com pesquisadores do mundo inteiro por meio desses projetos financiados, né? Pela Agência de Fomento. No Paraná, nós temos uma coisa semelhante, que é a Fundação Araucária, né? Que também faz este papel. Esse trabalho. Né? Sim. Mas daí, neste momento, enquanto eu trabalhava lá, gerenciava essa quantidade de acordos. Eu tinha vários colegas e cada um das grandes áreas científicas, né? Então, exata, saúde, né? Sim. Cada um gerenciava os seus convênios internacionais. E aí, desses convênios internacionais, você acaba conhecendo muitas pessoas, né? Ao redor do mundo, né? Então, naturalmente imagina. Exatamente, né? Então, pessoas que são semelhantes a você. Com as mesmas ideias. Com as mesmas ideias, que trabalham em coisas semelhantes. Então, você se constrói uma rede mundial, né? Em torno desses temas de desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, enfim. E, a partir disso, a FAPESP também fazia, todos os anos, né? Uma coisa que agora eles retomaram de novo a fazer, que chamava FAPESP Week. E aí era uma semana que se passava em algum país no mundo falando sobre ciência e trazendo os grandes pesquisadores, desenvolvedores. E eu fui nesse evento, nessa FAPESP Week, então passamos uma semana dentro da Royal Society of London. Olha só. Trabalhando com os principais pesquisadores do Reino Unido, junto com os nossos pesquisadores de São Paulo, e eu fazendo mais a parte administrativa, claro, né, na época e tudo mais, mas assim, tentando participar. E aí ali eu tive contato com coisas que me fascinaram, assim, e que eu guardo muito no meu coração. Então eu vi os originais de Charles Darwin. Caramba! Sim, porque eles eram financiados pela Royal Society, verdade, né? Então, os originais, né? De Hobbes, né? Dos grandes pensadores ali, pelo menos os ingleses, né? E de Newton, né? Então, eu vi os estudos no manuscrito de Newton, da refração da luz, de todas essas coisas. Assim. Acho que até botei no meu Face na época, assim, as fotos, né? Dos originais que ele me deixou fotografar, assim. Então, claro, eu não botei a mão, né? É o responsável, o bibliotecário, que te pega os tomos e abre para que você possa ver. Mas isso é uma experiência Não, ímpar, mas isso né? é isso que eu digo, assim, então, é aqueles prazeres que só quem gosta muito de aprender e estudar que vai só saber o pode proporcionar, né? Exatamente, que vai saber o que significa, né? E aí em Londres, então, foi isso, assim, e também todas as visitas e as reuniões que a gente acabou fazendo, né, pelo país, representando a instituição que a gente trabalhava e tal. Então, a Inglaterra tem isso. Fiquei lá em Oxford também 30 dias, na época, né, morei lá um pouquinho. E estudando sempre, Cada lugar que você foi é meu Deus. É um universo. É um universo. E assim, não é qualquer lugar. Poxa vida, você foi nos melhores pontos. Não, mas ainda falta muito lugar para eu ir. Eu ainda quero fazer muita coisa. Meu Deus.
E aí, qual que foi a tua experiência lá, assim, do geral, assim, comparando ao Brasil, agora falando um pouco mais de viagem, assim. O que Ah, que foi, assim, sim. que tu acha que mais te mexeu, assim, lá que você... Eu vou dizer assim que dos britânicos, no geral, assim, toda a Grã-Bretanha ali, das pessoas com quem eu convivi, eles são muito polidos, né? Eles têm um jeito, sempre, os pesquisadores de língua dizem que a forma como você fala acaba interferindo na forma como você Sim, pensa, né? isso é verdade. Exatamente. Então, assim, no Brasil, por exemplo, você não quer fazer uma coisa, definitivamente, você já tem certeza que você não vai fazer aquilo. Né? A gente tem muitas formas de dizer isso, inclusive Sim. algumas formas chulas de Chulas, dizer isso, que você não fará de forma alguma aquilo ali. Então, o inglês, quando ele vai falar sobre isso, ele vai te dizer, um British, né? Assim, ele vai te dizer, I'm afraid of. Tipo assim, eu temo Muito que formal, né? talvez isto não possa ser possível Extremamente formal. nas atuais circunstâncias, né? Sim. Quem sabe em um outro momento em que se... Então, assim, eles dão uma volta do tamanho do mundo, assim, A gente vê isso no Paddington, não sei se quem tem criança já botou pra assistir. O urso é extremamente formal, E gentil. E gentil. gentil. Então, eles nunca vinham a uma reunião, por exemplo, quando eles nos visitavam em São Paulo, que às vezes nós os visitávamos, às vezes eles nos visitavam para as reuniões. Eles não vêm sem um presente. Olha só, Sim, então eles sempre chegavam com algo da universidade que eles representavam, né? Ou uma caixa de biscoitos, algo que olha, eles nunca chegavam com as mãos abanando. extremamente britânica. Sim, isso é muito bonitinho, Que assim, legal. sabe? Era uma coisa muito prazerosa de lidar. Imagina. Né? Assim, já é uma coisa mais diferente. Que nem... outra experiência que foi muito gratificante nesse sentido, a Austrália. Então, de São Paulo eu fui à Austrália e passei ali um período também, a convite do governo australiano, né, uma bolsa que se chamava, um prêmio que eles chamavam de Australian Awards, né, dá para pesquisar isso no Google, Sim. eles buscam pessoas do mundo inteiro para participar desses projetos, eles reuniram, quando eu fui com outras agências de fomento da América Latina, né, então nós fomos em 20 pessoas na época e passamos um período lá com eles na Austrália. E eles visitando empresas e visitando universidades, né? Todas as coisas que o país gostaria que o mundo soubesse que eles fazem de ponta em tecnologia, inovação, né? Então, nós conhecemos na época coisas que me chamaram muita atenção, por exemplo, além de toda a arquitetura, de toda a forma como eles cofinanciam empresa e universidade, foi a parte dos atletas, de como eles construíam câmaras... como que mimetizando vários locais do mundo, então com gravidade, com temperatura, com tudo, e era um ginásio de esporte com todos os equipamentos, com todas as quadras, dentro daquele ambiente. Então eles simulavam o ambiente em onde eles treinavam para as Olimpíadas, para os grandes jogos mundiais e tudo mais. Então, se alguém fosse jogar no Peru, que tem a condição diminuída de oxigênio, eles mimetizam isso, eles fazem... Nossa, que nível de avanço. Interessantíssimo, né? E daí, na época, até eu fiz a palestra de encerramento do evento lá na Austrália, e aí eu fiz essa conjunção, que é uma coisa que o governo de São Paulo também já fazia, e é uma coisa que aqui eu também sempre quis tentar fazer, né? E é uma forma de você vincular a universidade, né, com as empresas, com os órgãos públicos. Porque onde mora a grande dificuldade, né? Geralmente as pessoas que projetam as licitações, as compras públicas, não leem as teses. As pessoas que fazem as teses não se preocupam em fazer de um formato, por exemplo, com resumos executivos, com como aquilo pode ser um produto mais manipulável, né? Você tem pouca interlocução, né, entre poder público e universidade nesse sentido de compras públicas, né? E o empresariado também. Então, você precisaria, assim, na época em São Paulo a gente estava desenvolvendo uma coisa que se chamava escritórios de gestão pública. Então, você pegava pessoas de cada secretaria e botava nesse escritório, né? Ele não ficava só lá, né? As pessoas circulavam. Mas também com pessoas da universidade para que elas se conectassem, sabe? O empresariado, para que você conseguisse fazer compras públicas mais inteligentes dentro do que hoje haveria de melhor, mais barato, mais, né? Então, assim, é possível construir, dá um trabalhinho. Dá um trabalho. Mas dá para fazer. Que bacana. E a Austrália também é fabulosa, né? As pessoas lá, assim, de convivência humana, eu acho que é o lugar mais calmo que eu já fui. Olha só, sério? Sim. Então, as pessoas falam devagar. Ninguém corre na rua. As pessoas caminham tranquilamente. Assim, em Melbourne foi um lugar, assim, para mim foi fabuloso aquilo. Então, o diretor da universidade, lá o Dean, né, que eles chamam,
ele te serve o café. Ele vai lá dentro, ele faz, ele traz, ele vai lá e lava a Que tua xícara, bacana. sabe? Uma coisa assim, tranquila, né? Então, no lugar que eu estava hospedada, de manhã eu perguntei pra mocinha se ela podia me servir um... Se ela tinha um pão sem glúten, né? Assim, Uhum. se ela tinha lá disponível. Ela disse, don't worry, of course, my love. Eu falei, my love, Meu a pessoa Deus. nunca me viu, né? Assim, então eles Pois têm é, um jeito calmo, um jeito bonito de viver, sabe? que Acho que são legal. coisas que a gente também aprende. Às vezes a gente está correndo tanto e tudo tão acelerado, né? Eu brinco que eu saí de São Paulo, São Paulo não saiu de mim, né? Eu continuo fazendo as Sim, coisas tudo corridinhas. no ritmo de São Paulo. E eles têm uma outra forma de ver a vida, né? Então lá foi um lugar legal, assim, de às vezes sentar naquela ópera em Sydney, sabe? Tomar um vinho lá no sol, sabe? Uma Que coisa assim, bacana. olhar o mar, coisas que eu nunca tinha tirado tempo para Tempo pra fazer, fazer. sabe? Aí você aprende que também dá para se Que dá pra viver e viver, ser né? produtivo e fazer muitas coisas Dá pra misturar as duas interessantes, coisas. exatamente tirando tempo de contemplação. Um tempo que o teu cérebro pode descansar, um tempo que você pode ser contente, sabe? Ter alegria de estar fazendo aquilo que você está fazendo. Nossa, que incrível. E os bichos, né? Não dá pra sair A do tema Austrália, né? Austrália Não, sem não, falar não. dos bichos. Se um dia Eu sempre falo você que a Austrália for... e Madagascar, olha, estão ali nos mais bichos mais estranhos. Mas como é que foi a tua experiência lá? Não, muito impressionante. Eu fui no zoológico em Sydney e eles têm um zoológico fabuloso. Ele é... Você paga, não é pouco, mas é um modelo que funciona. Porque aí os bichos são bem tratados, tudo funciona lá dentro, não é uma coisa assim... Não é um ambiente degradante aos animais. Porque eu já Entendi. fui em locais que você se sente triste pelo bicho, Sim, né? Então, existem os monstros. exatamente, e é uma coisa que eu sou contra. Eu não consigo, ninguém pode estar em sofrimento, né? Assim, nem Exatamente. nós, os animais, enfim. Então, lá nesse local foi fabuloso, porque aí eu vi coisas assim que a gente só, né, ouvia falar, né? E, assim, então, o ornitorrinco, né? Que é um troço Eu horrível. lembro muito disso. Nós estudávamos ele, mas qual classe que esse bicho é? Meu corpo tem pelo, Um é mamífero que bota mamífero, ovo. bota ovo, tem bico, né? E eu imaginava um bicho enorme, e é um bichinho Minúsculo, pequeno, né? exatamente, o diabo da Tasmânia também. A gente tinha aquela ideia do Taz, Do né? Do Tasmania, é desenho e tal. verdade. Não, é um bichinho, né? Aqueles ratinhos voadores, umas coisinhas pititicas Olha só. assim, né? Mas o dragão de Komodo que eu imaginava um lagartinho Esse é é um animal gigante. gigantesco, sabe? Então, a coisa dos... Que bacana, Não, né? essa parte é muito interessante, assim. A Austrália, ela é realmente um universo. Você deve contar pra tua filha, uma filha, né? Deve Aham. contar pra ela, deve ficar. Imagina, na época eu nem era casada ainda, não tinha filho, não tinha nada, e eu já comprei os animaizinhos Olha de só, pelúcia. já pensou. Um dia eu vou ter uma criança e eu levei, daí eu trouxe o ornitorrinco, o diabo da Tasmânia, o Que canguruzinho, os legal. koalinhas, né? O koala também é o bicho mais fofo do mundo, realmente. Então, essa parte assim, da Austrália, o povo que vive lá, né, também é uma população, assim, de uma força interior muito grande. Então, Olha, tem assim, isso. quando eles fazem as apresentações, sabe, batem no peito e cantam, assim, é realmente uma coisa que te, Forte. sim, forte, te Que bacana, impressiona. né? Viajar é muito legal, né? Ah, só tem um lado bom em viajar, né? Eu sempre falo, você só tem que conhecer o mundo. Não dá pra nascer e morrer no mesmo cantinho sem ter dado uma volta. O mundo é tão pequeno, né, doutora? E aí, agora vamos falar dos Estados Unidos, porque você também teve uma passagem por lá, né? A terra do tio Sam. Doutora Vera esteve lá. Conta pra nós, doutora. Eu fui para os Estados Unidos, agora foi minha viagem mais recente, assim, te confesso que eu nunca fui uma grande aficionada, assim, dos Estados Unidos. Eu sempre preferi a Europa, assim, se eu podia viajar para lugares mais extremos, né, Seria assim, Europa, então. ou Europa, ou lugares assim, né, própria América Latina, que eu também gosto bastante, né, Nunca assim, teve sonho de ir na Disney, então. Então, é até uma coisa agora recente que a gente quer ir por causa da Da criança, criança. né? Assim, mas eu mesma não. Porque os Estados Unidos sempre me remetia a uma coisa mais de consumo, né? De comprar sim. coisas, de Acho que não fazer. só você, né? Imagino que quem pelo menos dá uma estudadinha ali vê que. Que é uma coisa que acaba puxando um pouco mais, né? E depois, claro, desmistifiquei isso, vendo viagens de colegas meus que fizeram, que foram para lá, né? De amigos que visitaram lugares de natureza, de árvores, né? Sim. De lugares belíssimos, assim, que estão em solo americano. Mas acabou nunca sendo, assim, minha primeira prioridade, né? E aí, ano passado, ano retrasado, foi em novembro, né? E daí veio um convite, né? Do MIT. Foi a convite, então, do MIT. Fui a convite deles para falar sobre as experiências de novas energias renováveis, que é um tema muito caro para mim já há alguns anos, né? É uma área que eu tenho me dedicado bastante.
E eles queriam saber aqui, pelas conexões que o município de Santa Helena tem com o Itaipu Nacional, né? E com outras coisas, como o projeto que foi feito aqui em Santa Helena para as moradias, né? Para colocar placas solares nas moradias, né? O desenvolvimento da história do biogás, que também está crescendo muito aqui na região. E a nossa indústria de reciclagem. Então, eles convidaram a isso. Não sei como que eles me encontraram aqui, né? Foi uma coisa muito engraçada. Mas daí daqui, então fui para lá e foram 2 eventos bem interessantes, né? Com pessoas do mundo inteiro que estavam discutindo esse tema. E vou te contar que foi interessante, porque quando eu comecei a falar e a expor e mostrar fotografias daqui, eles quase não conseguiam acreditar nas coisas que nós fazíamos. Aqui de Santa Helena, você falando? Então eu falei, olha, lá no Paraná, hoje temos experiências muito interessantes, toda a costa oeste do Paraná, né? Então fui mostrando os municípios e falando. E eles, não, mas isso não é possível. Como vocês reciclam, sabe? Como isso é possível? Não, nós reciclamos, né? Inclusive o município, né, recicla em torno de 86% do seu potencial, né? Perto da média nacional, que é 3%. Né? Isso é um grande... E nos Estados Unidos, por exemplo, eles não reciclam, né? Eles incineram. Então, nem separam. Para mim, foi um choque, né? Dentro da... Imagina, o MIT é considerada a universidade mais tecnológica do mundo, né? E você chegar nesse ambiente e não ter separação de lixo é um choque para a gente, né? E também eu falei dos biodigestores, então contei algumas experiências aqui do nosso município que são muito interessantes, e eles, não, a gente quase não consegue acreditar. Isso queria dizer que eles já estavam duvidando muito. Quase não conseguimos acreditar. Que já quer dizer que eles já não estavam acreditando. Aí eu tive que abrir no Google Earth, abrir lá na tela, tive que fazer isso. No Google Maps, no Google Earth, mostrei, fui abrindo as fazendinhas, ainda que eu consegui me localizar, né? Aí mostrei, olha, tá vendo esse silo, tá vendo esse aqui é o chiqueiro, aqui é o biodigestor, aqui são as placas, aqui é a produção de energia elétrica. Eles não iam duvidar do satélite deles, né? Não, daí eles não iam duvidar. Inclusive, o MIT é o berço o presidente deste evento, que era o Joseph Ferreira, é um dos inventores do Google Maps, que depois virou toda essa outra coisa. Então era o melhor aplicativo. Não, ele estava presidindo a mesa que eu estava falando, depois não copiei, né? Ele era a prova de que aquilo ali era verdade. E aí, a partir dali, eles começaram a acreditar de verdade. Eu mostrei, então, tudo que estava sendo feito, claro, né? Com muitos desafios pela frente, mas que é possível fazer, que nós estávamos fazendo, e que já somos autossuficientes, e que o Paraná está lá nos seus 99% de energia renovável. Então, isso para eles, assim, foi um choque, sabe? E quando você vai para lá e vê que nem a Times Square, a Quinta Avenida, a quantidade de LEDs e luzes e coisas que eles têm e que eles usam, aí você até fica pensando assim, poxa vida, né? Nós vamos fazer tudo isso para gerar energia renovável para a pessoa se botar mais uma LED nessa daqui, né? Será que a gente está indo no rumo certo? Mas enfim. Então, essa parte das conversações foi muito interessante, porque aí outros professores que também estavam naquele ambiente, eles também se levantaram. Agora eu quero mostrar o meu local. E aí uma professora de Buffalo foi lá e puxou, ela falou, olha aqui, vejam aqui, ó, 15 isqueiros, um do lado do outro, não tem um biodigestor. E não é uma questão deles não saberem fazer. Eles sabem fazer, eles têm tecnologia para isso. Ninguém duvida que os Estados Unidos não possam fazer o que eles desejarem fazer. Mas enquanto eles não tomam como prioridade cuidar do meio ambiente, né, gerar energia renovável, não fazer poluição, lá não são pequenas famílias como são aqui. Os nossos negócios são familiares. Então as pessoas se preocupam, se ela perder aquilo ali, se ela tomar uma multa, se der um problema, é ela que vai sair prejudicada, é a família dela. Lá eles tratam isso como uma grande indústria, né? Então, enquanto eles podem, talvez, né, não cumprir ou fazer de uma outra forma, assim, a preocupação de verdade ali com o meio ambiente, com a geração de uma energia renovável, do não poluição, assim, não era o foco. Tanto que eles acabam preferindo, que nem a professora mesmo lá explicou, ela falou, eles acabam preferindo fazer importação, muitas vezes, de produtos que são geradores de contaminação do que eles fazerem no país, para não ter que se submeter ao próprio regramento, né? Caramba! Então, assim, Estados Unidos tem isso, né? Então... E me fala como é que foi Santa Helenense, no MIT, falando de Santa Helena. Quando você parava e pensava assim, poxa vida, olha onde eu estou. Como é que, pessoalmente, assim... É uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande, porque se tem uma coisa que eu nunca me esqueci e que tenho muito orgulho de ser, é de onde eu vim e as minhas raízes, assim. Porque eu acho que foram os tempos difíceis, né, da fase infantil, né, Bom, de Santa Helena, né? A gente caminhava 1 quilômetro e pouco para ir para a beira do asfalto, para esperar um ônibus, sabe? 5 e pouco da manhã, estava chovendo, estava escuro, estava
né? Isso não era um grande problema na época, né? Ao que se parecia aos olhos de todos. E mesmo depois, na época da faculdade, como era difícil, sabe? Na época a prefeitura pagava passagens uma vez por mês pra gente voltar pra casa, e era quando eu comia carne, por exemplo, quando eu vinha pra casa. Nossa. Então são tempos, só que eles não, eu não lembro deles com amargura. Eu lembro de todo esse período, assim, que foi mais complicado no começo, como uma tipo, as espadas, né, boas são forjadas no Sim, fogo muito quente, né? E exatamente. na martelada. Então, A base as sólida, né? dificuldades exatamente que às vezes você passa em determinados momentos da vida, e não só isso, mas a base familiar muito forte, né? As coisas que a gente aprendia por estar próximo dos nossos pais, dos nossos avós, a minha avó materna, a minha avó paterna, são pessoas assim fabulosas, de uma força, de uma grandiosidade como ser humano, sabe? Então eu tive muita sorte de poder ter convivido com estas pessoas, sabe? Com os meus pais, com os meus avós, que foram pessoas que me ensinaram coisas que me mantiveram de pé, mesmo nos tempos difíceis, Difícil. sabe? Então, depois, quando você está em ambientes assim, eu me lembro, assim, de brincar que a primeira vez que eu tirei férias, eu já tinha 33 anos. Cara, Que eu tirei férias, né? Assim, porque desde a faculdade entrou em greve, me emendou um semestre no outro, e depois nunca mais eu tive férias. E a gente aqui nem tem esse costume, né? Pois é, isso é verdade. Não vai pro trabalho, você fica em casa fazendo mil coisas, ainda mais mulher, né? Daí faz comida, faz limpa isso, arruma aquilo. E quando eu entrei no avião, e aí eu tirei férias e fui estudar em Oxford, né? Eu tirei os 30 dias do trabalho olha só. em Oxford estudando. Mas quando eu entrei no avião, me deu taquicardia, eu tive que respirar no saco. Sério? Por ficar longe do ambiente de trabalho, por estar tirando um período para mim, assim, sabe? Já com 30 e poucos anos. Então, tem um pouco disso também, né? De você, essa necessidade que às vezes a gente tem de ser sempre eficiente, de estar sempre trabalhando, né? De estar com esse foco na educação, na formação, no trabalho. E justamente você sabe que você não tem muito, assim, você tem onde voltar emocionalmente, né? Você tem um lar, você tem uma Teu casa, seguro, mas né? financeiramente não. Então você só tinha um lugar para ir, para frente. Pra frente. Pra frente. Então não tava muito bom, muitas vezes aquele medo, né? Ai, será que dá? Será que não dá? Se afirma nas perninhas, né? E vai embora, né? E vai pra frente. Você acha que você se cobrava muito nessa época ou... Ah, eu sempre me cobrei, e me cobro até hoje. Assim, as pessoas que acabam fazendo bastante coisa, geralmente são pessoas que são um pouco inseguras, assim, que têm uma autocrítica forte, que olham, porque às vezes as pessoas, poxa, Vera, mas você é muito dura, sabe? Às vezes você fala as coisas e tal. Eu falo, mas eu não pensem que eu faço pros outros que eu não faço pra mim. Eu sou minha principal crítica, assim, saber é uma coisa de não exigir de ninguém aquilo que eu já não exigi de mim previamente, sabe? Então, que nem você falou, de estar lá no MIT e tudo mais. Então, quando eu subi naquele palquinho, né, fosse, né, lá em Londres, ou fosse na Austrália, ou lá em todos esses lugares. Mas acho que no MIT teve um sabor diferente, sim, sabe? Sobretudo por estar falando de Santa Helena. No MIT eu não fui falar de mim, eu não fui falar das minhas pesquisas e tal, eu fui falar de Santa Helena, eu fui falar da minha terra, fui falar das coisas que a nossa gente faz. Nossa, isso é impagável. Isso é impagável. Então, assim, foi tipo dizer assim, olha, Santa Helena, você tá, sabe, no topo do mundo, sabe? Às vezes, porque quando você tá fazendo coisas aqui no dia a dia, e a gente, às vezes passa, assim, aquela canseira de prefeitura que eu vou te dizer, quem nunca trabalhou no setor público deveria. Deveria, todo mundo deveria ser uma vez participar das coisas da igreja, até participar das coisas do poder público, participar dos Lions Rotary, para você ver o trabalho que essas pessoas fazem, sabe? Como às vezes pode ser difícil e pouco recompensador, né? Assim, o tempo que eu trabalhei na prefeitura, também muitas vezes sem dormir, tentando resolver aqueles problemas na cabeça de coisas que me extrapolavam o meu poder de resolução na época, porque dependiam de ações de outras e tal. Então, quando daí você fala, não, o que é isso? Tudo existe, mas nós estamos fazendo coisas interessantes a ponto de que os Estados Unidos querem saber o que estamos fazendo. O MIT quer discutir o que Santa Helena está fazendo. Eles querem ver o que nós estamos fazendo, eles querem conhecer o que nós estamos fazendo, sabe? David Su, que foi o comentador da minha apresentação lá no MIT, é assessor, saiu naquela época, ele estava deixando a universidade naquele semestre para trabalhar no governo dos Estados Unidos para assessoramento de questões climáticas. Então você vê, são pessoas que levam, você acha que ele não levou várias coisas que foram discutidas ali, ou tudo, sobretudo com essa proximidade da Itaipu, que também acaba sendo um grande chamariz, né? Mas, enfim, são... Trazendo essa experiência agora para Santa Helena, essa bagagem, eu diria que não é todo mundo que tem, né? Como é que você, assim, primeiro que eu te fiz a pergunta, você que viajou tantos lugares, tantas vezes,
Agora, Santa Helena, comparando Santa Helena com esses outros lugares, eu costumo encontrar muitas pessoas que falam, às vezes que reclamam do município, sabe? Mas eu não fui em tantos lugares quanto você, mas já dei umas voltas e vejo que nosso Você é mais município é novo, ímpar. Modéstia, pode. Você é mais novo, vai dar tempo ainda de Quem sabe, né? Vamos ver. E, voltando, eu vejo que as pessoas, Santa Helena é muito diferenciada. Sabe, eu simplesmente, mas eu só vi isso quando saí daqui. Quando eu estava aqui, eu não tinha essa noção, porque você cresce aqui, você está vendo naturalmente a cidade crescendo. Mas quando eu fui para grandes centros, claro que a gente tem sempre os dois lados, né? A parte bonita e a parte. Mas assim, em questão de infraestrutura, isso é uma experiência pessoal, né? Já dizem que experiência pessoal, a minha experiência só a mim me serve. Mas eu acho válido falar que Santa Helena se destaca. Claro, né, eu estou falando de Brasil, né? Você pode dar a sua experiência falando de fora daqui. Mas como você já falou de MIT, então, acho que o melhor exemplo que você podia dar. Sim. Poxa vida, eu não sei se você vai concordar comigo, mas Santa Helena é um diferencial. Ela é diferente. Sim, Santa Helena, eu acho que no tempo, é importante a gente se enxergar, né, no tempo, assim, nesse desenvolvimento que o município já teve, o local onde nós estamos hoje, né. Rafa, recentemente agora, mês passado, eu levei meu pai fomos a uma festa da família, né, dele, que ele nunca tinha voltado no lugar onde ele nasceu, né, nem onde os pais dele tinham nascido. Então voltamos lá, no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, e fomos vendo um pouquinho das raízes familiares. E você vê como essas pessoas sofreram chegando no Brasil, como foram essas construções, como as coisas foram difíceis. E essas pessoas que passaram todas essas dificuldades, que foi a geração do meu pai, né, dos meus avós e bisavós, mas aqui eles chegaram em Santa Helena e fizeram a mesma coisa. Então, locais que já eram bem desenvolvidos, como o litoral brasileiro e mesmo outros locais no interior do Brasil, aqui em Santa Helena, há 60 anos atrás, né, o que nós tínhamos aqui? Mato. Mato e uma conexão com outro país aqui, alguns estrangeiros, né, que estavam se colocando aqui pelas riquezas naturais de Santa Helena e aquilo que eles poderiam produzir aqui. Então, nós estamos falando de um desenvolvimento que ele foi muito rápido, né, para uma cidade que ela é tão jovem, né? Então aí vamos pensar um pouco para trás, né? Às vezes a gente vai a Roma, vai a Paris, vai em lugares assim, você olha, né, aquelas cidades ou cidades pequenas mesmo, né? Mas essa cidade aqui tem uma vez na Itália. Uma vez eu estava lá, fui visitar um casal de amigos que morava lá, e o rapaz disse assim, como é no Brasil? Eu falei, nós somos um país, né, que já tem uma história, já temos 500 anos. Ele falou, minha casa tem mais de 500 anos. Então, às vezes, a gente perde um pouco essa expectativa de ciclo de vida, né? Então, Santa Helena, nessa parte administrativa, de construção, de empresariado, de tudo, eu acho que nós já somos bastante fortes, né? Mas nós somos muito jovens, né? É muito diferente de você comparar com São Paulo, com uma Curitiba, que está ali na idade do país, né? Que já bateu seus 500 e tantos anos, né? Então, mas nós temos coisas que são sensacionais. Possibilidade de geração de alimentos que nós temos aqui em Santa Helena é o que hoje há de mais rico no mundo. Então as pessoas confundem, por exemplo, um local de terras raras, como toda a guerra da Ucrânia agora, enfim, em torno dessa questão das terras raras, do lítio, dos metais preciosos e tudo mais. Parece que aquilo é riqueza, né? O ouro lá em Minas Gerais já teve seu tempo de riqueza, parece que aquilo é riqueza. A riqueza é alimento, a riqueza é a água. Por que os grandes hoje, você vai ver Mark Zuckerberg, enfim, os donos das Big Techs, onde é que esses caras estão investindo? Comprando fazendas, comprando áreas agricultáveis para ter onde produzir comida e ter água limpa. Porque ninguém sabe o que vai ser o mundo daqui a 50 anos. Eles já estão olhando... Eles são visionários, tanto que construíram o que construíram. Né? Eles são visionários, eles estão olhando para coisas e indo atrás disso no mundo que nós dispomos aqui em larga escala. Então, Santa Helena, exatamente, produziu, ano retrasado, que foi anunciado ano passado, 3,5 bi de alimentos. Na nossa... Nossa micro-região. No nosso círculo aqui. Exato, aqui de Santa Helena. Santa Helena tem mais do que os 20%, se não me engano, são 23% de cobertura florestal no seu ambiente. Sim. Nós estamos em cima do aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água do mundo, né? Nós temos um lago que está aqui, que é água doce, né? Com algum tratamento mínimo pode ser potável, sabe? Nós temos água, nós temos solo
de uma possibilidade produtiva, as maiores terras, as mais férteis do mundo. Estão aqui na região oeste, seguramente, né, do mundo. Então, nós temos riquezas que vão ser riquezas ainda maiores, já o são hoje. E só vai crescer o valor do que nós temos. Então, o valor da nossa terra, ele só vai aumentar, e de uma forma gigantesca. Gigantesca. Nós vamos viver ainda eu e você para ver isso, para ver especulação imobiliária aqui internacional de gente que está vindo querendo resguardar áreas de produção. Então, quando nós pensamos nesse ativo que nós temos de produção de alimentos e de tudo mais, e isso são riquezas que elas são muito maiores do que elementos minérios e coisas do gênero. Porque mesmo os minérios, você consegue inventar uma coisa diferente na tecnologia que sobrepõe aquilo. Então, tudo que hoje parece, não, você precisa muito silício para fazer muitas coisas. Ninguém mais tem computador, quase todo mundo só tem um celular. Quanto menos tu precisa para fazer um aparelhinho pequeno, agora o pessoal nem vai mais ter celular, é só aquele óculos. Cada vez você diminui. Mas comida, você sempre vai precisar. Água, você sempre vai precisar. Então, coisas que são riquezas gigantescas que nós dispomos aqui, que vão ser ativos muito maiores. E a gente tem uma coisa maravilhosa aqui, que é a nossa gente. Essa capacidade produtiva, essa capacidade de viver de uma forma civilizada que nós temos em Santa Helena, também é um grande ativo. Já conheci grandes empresários desse ramo do cluster produtivo da agropecuária que dizem, já tentei, já investi, já fui para vários outros estados, já tentamos coisas de nível Sadia, nível, sabe, esses ambientes. E eles fizeram investimentos gigantescos e faliram, tiveram que abandonar. Porque as pessoas não queriam ficar. Quando falavam o quê? 45 dias eu vou ter que ficar cuidando desse lote? Não posso sair daqui, não posso ir em lugar nenhum, tem que ficar aqui, não tem final de semana. Não vou, abandonavam, não conseguia mão de obra. E aqui, por que Santa Helena cresce tanto, né? Hoje a gente está atrás de Toledo só, na produção de suínos. E produzimos mais frango que suínos. Sim. Né? Porque as pessoas trabalham. O povo aqui não tem medo de trabalhar. As pessoas arregaçam as mangas e... Bota a mão na massa. E bota a mão na massa e se comprometem. Né? Então, até eu dei uma entrevista logo que eu cheguei aqui para morar em Santa Helena, e aí até a pessoa me pergunta assim, e como é essa experiência de ver essa civilização ao redor do mundo, né? Daí eu brinquei, eu falei, sabe o quê? Acho que civilização é aqui. Olha só. Porque a gente se cumprimenta na rua. A gente se conhece. Uma das coisas que mais me emociona é quando eu chego nos locais, as pessoas conhecem a minha filha. Me dá uma segurança isso, de que eu sei que se ela estiver ali no parquinho e ela me escapar por um segundo dos meus olhos, a outra pessoa vai olhar por ela, vai cuidá-la, sabe? Isso então, vão encontrar algum documento e vão me devolver como já aconteceu. Então, a civilização de verdade, a riqueza de verdade, ela acaba sendo muito isso, sendo essa rede social que nós temos. E que te adianta viver numa baita cidade e você tem que viver trancado atrás de grades, não sabe o nome do teu vizinho, tu não tem segurança social. Se teu filho descer no elevador e for na calçada, alguém vai passar, tu não vai ver nunca mais, sabe? Então, isso não é por isso que eu digo, viajar é legal, você vê muitas coisas e tal, mas... ter um ambiente em que as pessoas se conheçam, se respeitem, um local onde você possa trabalhar honestamente e ir construindo o patrimônio da tua família, né, com respeito, com esse carinho entre as pessoas, assim, eu acho que isso é o que não tem preço. É por isso que eu sempre falo, né, a família Orleans e Bragança sempre dizia que o futuro não estava na Europa, estava no Brasil, e eu tendo a concordar com eles, né? É verdade. Mas é mais sendo santelenense, né, ouvindo toda essa minha cidade que eu tanto amo aí, poxa, esse valor agregado que você acabou de narrar, olha só, ainda mais para criar os filhos aqui, né, como a gente está, é algo que não encontramos em todo lugar. Sim. Doutora, agora vamos falar da Clínica Ceci. Vamos entrar nesse assunto que eu estava, inclusive, ansioso para falar. Fala pra gente aí, chegou aqui, como é que foi daí, voltando de lá, como é que começa a clínica? Então, aqui, meu esposo, o Dr. João Abomaradi, ele é médico, né? Ele comemorou agora essa semana 15 anos de formado. 15 anos de 15 formado? anos de formado. E nós em brincadeiras domésticas, assim, né? E quantos mil dias? Há tantos mil dias. Quantos mil partos, né? Há tantos mil partos, né? Quantos mil atendimentos, né? Que a pessoa vai registrando e vai guardando, imagino, né? Imagina. Sim, é uma coisa bonita da pessoa poder viver com isso, né? E executar a sua vocação,
né? Então, essa é a vocação dele, né? É ser médico, é uma coisa que ele ama ser, que o define mesmo, Que né? define. Que Exatamente. bacana. E então, ele sempre quis, desde que a gente veio morar pra cá, ele sempre quis ter um ambiente onde ele pudesse exercer esse sonho dele, essa vocação dele, da forma que ele acha que deveria ser. Então, foi muito por isso que foi construída a clínica CESI, né? O João tinha esse sonho de poder executar a medicina, de poder atender os pacientes num ambiente que ele considera adequado tecnicamente, que é agradável para as pessoas, para ele, né? Para nós que trabalhamos lá, né? Então, a clínica, ela surgiu desse sonho dele ter esse ambiente onde ele gostaria de atuar, né? E aí, eu sempre lá na cabecinha dele, coitado do meu marido. Já não tem gente falando na cabeça dele o dia inteiro, ainda tem eu, né? Quando ele chega em casa. E era a coisa da gente criar, então, um ambiente um pouco maior, né? Então, já que ele queria para ele trabalhar, ele também, os médicos nunca trabalham num lugar só, né? Então, eles circulam, né? E trabalham em outros locais. E a gente pudesse ter uma parte que pudesse atender mais no geral as pessoas, né? Que você pudesse ter mais especialidades, pudesse ter mais serviços. E ele também pensou e logo concordou também com isso, no sentido de dizer, exatamente, eu acho que nós nos fortalecemos no sentido de que eu posso executar melhor o atendimento de uma gestante, de um parto, né, por exemplo, ou né, de todo atendimento ginecológico, agora a clínica geral e também outros atendimentos que ele está fazendo. Se eu tenho um anestesista que eu confio que está trabalhando comigo, se eu tenho um pediatra, né, que eu confio que está trabalhando comigo, se eu tenho um ultrassonografista que eu confio que está trabalhando comigo, se você vai juntando as pessoas, olha, eu tenho um problema que a minha paciente precisa, né, de um outro procedimento, de um outro colega, né, aqui agora a gente tem, então, 8 especialidades funcionando, 8 especialidades funcionando dentro da clínica CESI, e nós temos esse compromisso, né, com a população, no sentido de tentar ir agregando especialistas, né? Nós temos ali a clínica geral, né? Que o João agora se formou, a pós-graduação dele também em endocrinologia, né? Olha só. Sim, então também está atendendo os pacientes dele ali, mas a gente sempre explica, né? A pós-graduação não é residência, né? Então, como uma pós-graduação, mas ele está atendendo os pacientes dele, né? Na área de endocrinologia, clínica geral, ginecologia, obstetrícia. Temos neuropsicologia, né? Com a doutora Sandra, até já veio da entrevista aqui, que está atendendo, né? O doutor Peterson com a parte de pediatria, a gente tem ortopedia com o doutor Vinícius Demetric também, né? Sim, sim. É daqui, né? O doutor Peterson e a Sandra não são daqui, mas moram aqui, né? Já estão sólidos aqui no nosso município, né? Nós temos o doutor Valcir, cirurgião plástico, né? Filho da terra, né? Que também está aqui, ele e a sua esposa, né? Que também está atendendo na área de dermatologia. Então, a gente vai compondo equipes e ainda estamos, né, recebendo demandas de outros profissionais, estamos analisando, estamos propondo para algumas pessoas também e ficamos abertos, né? A ideia é trazer, sobretudo, especialidades que não tem no nosso município, né? Que aí já não tem a colega que está atuando, né? Que já execute o trabalho. E lá na clínica, assim, foi para mim um grande desafio e está sendo, né, a cada dia todo um aprendizado novo, porque eu não tenho formação na área da saúde. Então, tem coisas assim que talvez nunca mudem, né? Eu ainda me envolvo emocionalmente, assim, de uma forma gigantesca. As pessoas chegam, elas precisam da consulta. Meu Deus, eu quero fazer do tempo, agora eu não quero que ela saia, que ela tenha consulta, a pessoa precisa, ela não tá bem, ela tem que arrumar uma consulta. Eu começo com um outro e tento arrumar para a pessoa poder ser atendida, sabe? As mãezinhas que também chegam toda vez que vem fazer o primeiro ultrassom. Eu me emociono, eu fico lá na porta, eu quero escutar, você vai bater o coração, não vai, sabe? Me agarro com a santa. Tem uma santa que fica lá, que é a Nossa Senhora da Assunção, né? Uma vez que você põe a coroa e o manto, é a Nossa Senhora Aparecida, mas ela está lá como Nossa Senhora da Assunção porque está grávida, né? Então, grávida. Cada bebezinho que não é circulante, mais uma rosa para ela, sabe assim? Olha só. Como uma forma de ajudar a protegê-los, não sei, é aquilo que eu alcanço fazer, né? Eu não posso entrar nos consultórios, não posso operar, não posso, né? Mas é aquilo que eu te falei, né? Essa coisa da gente querer que as coisas vão bem, que as pessoas se sintam bem, que elas sejam bem atendidas, que as coisas deem certo, né? De uma forma, assim, sempre muito ética, né? Ninguém ali quer ficar rico do nada, começar a vender coisa mirabolante, não é isso, né? São todos profissionais muito sérios, né? Você vê que nem o João aí, 15 anos de formado, o Dr. Petson, acho que já tem os seus 20 anos de formado, e assim, todos eles, né? Estão construindo, assim, uma experiência bonita com o município também, né? Precisava disso. As pessoas dizem isso quando elas vão lá na clínica, elas dizem...
a gente merecia isso. Que bom. E deve ser muito bom escutar isso, né? É muito legal, porque a gente pensa, poxa, a gente fez, né, para ter um lugar adequado e tudo, mas a gente nem esperava, assim, esse carinho de volta, sabe? Essa parceria com a Unimed também foi muito legal, Que que a bacana. gente fez com eles, de trazê-los ali, e eles terem um ambiente que eles também se sintam contentes de desenvolver o Sim. trabalho deles ali com o laboratório, também com a sala de vacinas. Então, são coisas que eu também gostei muito, sabe, Rafa, desse meu papel, sobretudo esse papel inicial, né, com a clínica, no sentido de desenvolver ela como uma inovação, né? Então, por que que a clínica é uma inovação? Não é uma inovação ter consultórios médicos, isso não é uma inovação, Sim. isso já se faz, né, desde que o mundo é mundo, né, como o padre disse na inauguração, né, o diácono na época disse na inauguração da clínica, né, a pessoa reza, eu falei, vai no médico, tá aqui na Bíblia, ó, vai no médico, sabe, assim, Deus deu um conhecimento a eles, né, então vai no médico. Então, dessa parte, assim, Aquela das frase, a fé sem obras não é válida, né? Tem que ter fé, mas tem que... vai no médico, né? Vai, aceita ali, até a leitura que ele fez, falava dos médicos e dos farmacêuticos, né? Então, vá, procure o tratamento, né? Mas, enfim. Mas eu me referi a isso porque eu queria dizer, as consultas, os médicos, isso ok, né? Mas essa parte de ter um coworking médico, em que você tem as salas, e essas salas são despersonalizadas e repersonalizadas a cada profissional que assume Que o posto, bacana. né? Então, não fica caro para os profissionais que vão trabalhar, e eles não têm que perder tempo se preocupando com mais nada, né? Então, o médico só se Chega preocupa com o pronto, paciente. né? Então, a gente faz todo o restante Que bacana. do trabalho, desde o agendamento, a parte burocrática, todas as partes legais de vigilância, de todas as leis que Isso precisam ser tira um pouco do seguidas. peso do ombro do médico, para que ele possa Exatamente. focar, E né? mesmo os gastos, né? Você vai montar qualquer consultório hoje, até que você mobília, aluga o espaço, bota a luz, internet, aluguel, lixo hospitalar, secretariado, enfim, tudo isso, computadores, mesas, enfim, custo médico, né? Então, isso acaba encarecendo muito. Então, assim, o profissional, a gente consegue ter bons profissionais de qualidade que acabam vindo e ficando e fazendo um trabalho para a população num ambiente em que ele não se sente explorado, né? É um ambiente Sim. que é tranquilo, né? Então, a gente tem ali formas de atender a população e que acaba tendo um preço muito acessível, né? Para quem não tem plano, né? Para quem vem buscando particular. E a gente sempre diz, as pessoas falam, mas quanto que é a consulta? Eu brinco assim, eu falo assim, mas tem que consultar porque você quer saber o preço, né? Porque se a pessoa precisa do tratamento, a gente acaba encontrando uma forma de que a pessoa possa A ser... pessoa tem que ficar feliz porque tem a ser possibilidade, atendida, né? Exatamente. Não, mas de verdade, assim, a gente tem buscado, às vezes, porque a gente só fala depois que faz, né? Então, outro dia eu venho e conto as novas coisas. Então, por enquanto, da clínica C... Tem o compromisso aí, hein? Tá bom. Mas, por enquanto, então, da clínica CC é isso. Estamos esses 8 especialistas. Nós temos um ambulatório, né? Então, se as pessoas precisarem tomar alguma medicação, né? Elas conseguem fazer ali com a gente, ou às vezes um pequeno procedimento que os médicos indiquem, né? Que antes a gente não tinha isso no município também, né? Sim, então, verdade. você não conseguia fazer isso de uma forma particular. Então, muitas pessoas até não faziam porque se sentiam constrangidas em tirar a vaga de uma pessoa que precisava do SUS, né? Indo no SUS, né? E a gente também tem, então, a clínica de vacinas, que também é uma inovação aqui para Santa Helena, né? Que é uma coisa que também deixa a gente, assim, muito orgulhoso de estar promovendo isso, né? São, enfim, novas alternativas para o nosso município, que eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, né? Imagino que vem novidade daqui a um tempo. Não, nós também. Mas eu digo assim, há muitos novos negócios, acho que ainda vão surgir aqui em Santa Helena. A gente tem um público que está... Pessoas que consomem coisas sofisticadas e tudo, mas que está aumentando consideravelmente no município, né? E eu também fico feliz, quero mais que venham novos negócios. Para quem quer comprar a clínica, doutora, como é que faz? Pode seguir a gente no Instagram, né? Clínica Cesse, e você encontra todas as informações lá. Tá tudo lá. A gente fica aqui na Rua Argentina, então descendo do supermercado Lar, né? Um pouquinho antes do Chaveiro, já vou fazer propaganda da Lar e do Chaveiro, né? Olha aí, pertinho da Praça dos Esportes, ali já tá fazendo da Praça Santos Dumont, né? Pode encontrar a gente ali, segue a gente no Instagram, lá tem link pro WhatsApp, você consegue achar a gente facinho. Fechou. Doutora, eu queria te agradecer pela minha oportunidade de conhecer você, de vir aqui e por dar a oportunidade para essas pessoas que estão nos assistindo. E, poxa vida, sabemos que, aliás, como a gente veio falar aqui de você especificamente, de saber que é possível chegar lá, né? Você, Santa Helenense, viajou todo mundo e agora vem aqui para trazer toda essa bagagem em prol do Santa Helenense para ajudar. Nossa, isso é incrível, é uma filantropia aqui, olha, vou falar, hein?
Ela é modesta, gente, ela tá aqui toda... Mas enfim, eu queria te agradecer pela oportunidade, tá? E deixar uma porta aberta para sempre que quiser voltar aqui. E fica o convite pro doutor, para quando ele quiser também vir aqui, doutor. Vem aqui, vem. Vem aqui conversar um pouco com a gente. Obrigada, Rafa, né? Obrigada às pessoas que se dispuserem a assistir isso tudo. Espero que não desistam, né? No meio grande, né? da entrevista. Mas eu tenho meio certeza comprida, que quem mas... começar não vai terminar. Aliás, não vai parar até terminar. Eu agradeço muito, assim, que você falou, assim, a gente fica um pouco envergonhado de falar da gente, né? Assim, é mais fácil falar dos projetos, mais fácil falar das coisas que faz, às vezes, do que da gente como pessoa. Mas obrigada por ter me convidado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.